Voipés, voo 2283. Nós vamos falar rapidamente e apresentar uma pergunta muito interessante, que é a seguinte. Essa aeronave, segundo informações prévias, passou por um incidente, uma ocorrência em um determinado aeroporto. E nesta ocorrência ela teve uma avaria, né? E algumas pessoas consideram que essa, pelo menos é o que está percorrendo aí na mídia, que houve uma manutenção porque ela sofreu uma avaria. E essa avaria foi deficiente. E a pergunta que se faz, nós vimos essa pergunta, né, ocorrendo aí durante a mídia, a pergunta é: professor Calazans, essa avaria e essa aparente deficiência na manutenção pode ser a causa do acidente? É isto que nós vamos responder agora no nosso podcast. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans, do IPK. Estamos aqui no Sampacast, Teia Lapa, Vila Romana, São Paulo, com apoio técnico da nossa amiga Thaís. O que nós vamos falar aqui está dentro da concepção do CSI da aviação. Lembrando que o CENIP, o Centro Nacional de Investigação de Prevenção de Acidentes, faz uma investigação com a finalidade de apurar fatores contribuintes, né, e não apura causas. E aí já é uma coisa muito interessante, porque essa pergunta que está sendo feita pela mídia já está apontando causas, e não é a finalidade, não é a metodologia que as autoridades aeronáuticas seguem. O CSI da aviação, mais voltado para peritos, tem a finalidade de trabalhar na assessoria de promotor, juiz, delegado, até mesmo na justiça civil, com a finalidade de apontar causas e os responsáveis. E quando a mídia, em geral, fez esta pergunta, sem que soubesse, caminhou para essa distinção. Lembrando que há outros, né, vídeos sobre esse assunto no nosso canal do YouTube. Você está convidado a se inscrever e ativar o sininho, pois todas as vezes que nós inserimos um vídeo, você vai ter acesso. E ontem, né, já está, né, no canal do YouTube, que ontem nós fizemos a gravação, nos reunimos vários peritos aeronáuticos, e ali nesse encontro havia advogados, um piloto de ATR participou desse encontro, peritos aeronáuticos, controladores de tráfego aéreo, advogados, peritos, uma coisa muito, muito interessante. Então eu faço um convite para que você acesse o canal do professor Calazans e veja lá encontro de peritos aeronáuticos que trataram, debateram ali esse caso de uma forma muito, muito interessante, lembrando que o aspecto do CSI da aviação. E se você quiser conhecer mais sobre esse assunto, sobre esse caso e outros casos, entre em contato com o site do professor Calazans, e ali nós temos uma seção de cursos e também uma galeria de peritos aeronáuticos, e você pode também ser membro da Academia de Direito Aeronáutico. Como membro, você tem acesso à galeria de peritos e tem também acesso a cursos gratuitos e também alguns cursos especiais com descontos especiais. Para mais informações sobre os nossos cursos, você tem o nosso telefone e também nosso Zap. Rapidamente, vamos falar sobre o acidente. Só lembrando, né, nós estamos aqui terça-feira, hoje é dia 13, o acidente se deu no dia 9 de agosto de 2024, no período da tarde. Nós estamos hoje gravando no dia 13 e muitas informações, né, já correram na mídia, só para a gente mostrar que o negócio funciona de uma forma muito dinâmica, é muita correria. Então, num primeiro momento, houve um foco na formação de gelo, que é, sim, uma hipótese bem interessante. Então, eu sempre deixei bem claro que é uma hipótese, e um investigador de acidente aeronáutico, ele não se fecha em nenhuma hipótese e também não descarta as demais. Então, muito cuidado, a formação de gelo pode ser um fator que contribuiu de uma forma significativa, mas a gente não pode, pelo menos agora, garantir que esta é a causa do acidente.
Mas em relação a essa outra argumentação, o que se diz é o seguinte: esse aqui não é um ATR, tá? É uma outra aeronave, né? Mas o que aconteceu? Pelo menos que eles estão alegando, que a aeronave foi fazer uma operação em um determinado aeroporto e teve um tail strike. O que é tail? Tail é rabo, né? Tail é cauda. Tail é a parte traseira. Então, estão afirmando, claro que ainda não há comprovação disso, que a aeronave, no momento da decolagem, ela tocou o solo. E quando tocou o solo, avariou essa parte. Isso é muito importante porque aqui nós temos a parte de controle. Nós temos aqui os profundores, temos aqui também o aileron. Ora, se a aeronave avariou isso aqui, isso pode sim interferir. Mas não há problema. A pergunta que as pessoas fizeram é o seguinte: Calazans, uma aeronave que sofreu um acidente, ela pode voar novamente? Um incidente, uma ocorrência? Pode. A aeronave ela é obrigada a passar por um protocolo de manutenção orientado pela ANAC, e nesse protocolo, se ficar verificado que a aeronave tem condições de voltar, ela pode voltar. Então, uma aeronave avariada não quer dizer que ela está imprópria para o voo. A questão a saber é a seguinte: primeiramente, as autoridades aeronáuticas vão investigar se isso ocorreu. Primeiramente, isso realmente ocorreu? Tá? Então, nós estamos nas hipóteses das especulações. Então, as autoridades aeronáuticas vão verificar. Ocorreu. Se ocorreu, a aeronave passou, cumpriu o protocolo previsto, pronto. Se ela cumpriu, não houve problema nenhum. O fato da aeronave ter sido avariada em uma determinada operação não quer dizer necessariamente que essa avaria seja a causa do acidente. Então, muito cuidado nessa hora, né? Um perito, ele precisa caminhar de forma tranquila para não precipitar. Nós vemos aí na mídia, nas redes sociais, pessoas já afirmando como se fosse a causa. Então, muito cuidado, muita cautela. Isso cabe às autoridades para que venham a discernir se isso ocorreu. Haverá uma investigação, por exemplo, entrevistas a mecânicos, pessoas responsáveis pela mecânica de direção, supervisores, inspetores. Então, vai ser uma cadeia de ações. Terão também documentos, todo avião tem um diário de bordo, o avião tem um histórico. Então, afirmar que isso seja a causa do acidente é prematuro. Agora, uma coisa eu gostaria de falar: vocês observaram que está largamente vinculado aí na mídia que a aeronave caiu em parafuso chato. Normalmente ela poderia cair em parafuso normal, que a aeronave cai dessa maneira. Ela caiu paralela ao solo, né? As asas estavam paralelas ao solo. E isso quer dizer o quê? Que a aeronave ela caiu em queda livre sem controle. Ou seja, percebe-se que os copiloto e o comandante não tinha controle nenhum sobre a aeronave. Não foi um pouso de emergência, nem um pouso forçado, que existe uma certa controlabilidade, manobrabilidade. Percebe-se que não houve, a aeronave caiu em queda livre. Aí é muito interessante, pois não sabemos, né, a causa direitinho, vamos saber, mas quando há um problema na parte traseira, na empenagem, nesses dispositivos de comando, é possível, aquele tipo de queda, é possível que tenha como origem um problema aqui na parte traseira. Não estou afirmando e nem posso afirmar que isto ocorreu, mas eu quero dizer que esta é uma linha de investigação muito importante que as autoridades aeronáuticas vão levar em consideração. Muito cuidado, né? Vamos supor que a aeronave sofreu avaria, tá? E vamos supor que, por hipótese, que o protocolo de manutenção não foi seguido.
Tá? Mas a queda da aeronave não se deu por problemas aqui na parte traseira, se deu por problema no motor. Vamos supor que o motor apagou em voo ou teve perda de potência e não teve condições nenhuma de se sustentar em voo. Então, a perícia chegou à conclusão que a queda do avião foi por falta de potência. Não tem nada a ver, olha só que coisa interessante. Mesmo que houvesse uma negligência, imprudência, imperícia no tratamento da manutenção, a causa do acidente ela se deu por falha de motor. Então, nesse caso, ainda que houvesse uma infração por parte da manutenção, não quer dizer que esta deficiente de manutenção tenha causado o acidente. Como perito aeronáutico, dentro de uma concepção jurídica, se avalia a causa, e aí eu preciso chamar muita atenção. CENIPA não apura causa, CENIPA apura fatores contribuintes. E entender a diferença entre fato e causa é a diferença entre uma investigação técnica e uma investigação judicial. Então, o perito aeronáutico, ele trabalha com causas, perseguindo uma metodologia com uma finalidade totalmente diferente. No dia que ocorreu o acidente, no dia 9, na sexta-feira, eu dei uma assessoria à imprensa, na verdade, uma entrevista, e fiz essa pergunta. Então, o professor Calazans foi o primeiro a perguntar. E a pergunta que eu fiz foi: a aeronave passou recentemente por alguma manutenção preventiva ou corretiva? Essa manutenção teve origem a algum incidente? E se teve, qual foi o protocolo seguido? Por que eu quero enfatizar? Essa pergunta foi feita horas após o acidente. É claro que eu não sabia nada sobre isso, mas como os peritos aeronáuticos, eles assessorando o juiz, promotor, delegado, eles têm uma função que eu considero importantíssima, que é estabelecer quesitos, ou seja, fazer perguntas. Quais perguntas devem ser feitas para que o caso seja entendido e esclarecido? Quando eu fiz essa pergunta, na verdade poderia fazer 1000 outras perguntas, mas essa pergunta ela tem como finalidade jogar dentro do processo de investigação mais um tópico que pode ter prevalência ou não. Um perito que vá atuar nesse caso, ele precisa entender quais são as perguntas para que sejam bem respondidas, para que cheguem à finalidade. Tá bom? Nós estamos aqui finalizando o nosso podcast sobre esse assunto. Repito, não estou afirmando que isto aconteceu, que houve uma avaria ou que houve uma manutenção deficiente. Jamais poderia afirmar isso. Contudo, considero uma importante linha de investigação para que se apure as causas desse acidente e os possíveis responsáveis. Ok? A sua atitude define a sua altitude. Voo alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, é sim sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.